Você provavelmente anda ouvindo falar bastante sobre os óleos essenciais e aromaterapia. E hoje eu tô aqui para mostrar para você 3 formas da gente aplicar os óleos essenciais, aplicar todas as propriedades terapêuticas dentro da aromaterapia, dentro da naturopatia integrativa nesse vídeo de hoje. Bom, só uma introdução, caso você já tenha ouvido falar sobre aromaterapia, já aplique, ou caso você seja bem básica nesse assunto, tudo bem também. Eu sempre levo assim as pessoas nos conteúdos por aqui, desde o básico até o mais avançado que existe da naturopatia. Eu aplico a aromaterapia científica, clínica, com base em estudos clínicos, e também uma das vertentes, porque existem 2 vertentes da aromaterapia, escola francesa e escola inglesa, e eu aplico através da escola francesa, que tem mais formas de aplicação. Aqui eu só vou mostrar 3 formas, mas existem dezenas, e com maiores dosagens também, dependendo da questão, certo? Muitas vezes vocês vão encontrar aí no Google dizendo, só pode usar uma gotinha, sempre diluído, ou não pode usar gestante, não pode usar idoso. Isso não é verdade, porque na verdade todos podem usar a naturopatia, os óleos essenciais, contanto que saibam as contraindicações. Existe sim óleo essencial que não vai ser indicado para grávidas. Eu usei durante a minha gestação inteira, mas não usaria determinados óleos, não usaria determinadas dosagens. Uso na minha filha desde que ela nasceu, então assim, precisa ter conhecimento e discernimento para usar com segurança e não simplesmente ficar dizendo que não pode ou ficar jogando no Google, que vocês sabem muito bem que o Google parece super moderno, mas é bastante defasado em diversos assuntos, principalmente quando a gente está falando de tratamento natural, porque não querem que a gente se trate de forma natural. Bom, a aromaterapia basicamente é usar terapia através do aroma, mas não é simplesmente o aroma, não é só o cheirinho. Se você for tentar fazer a aromaterapia com seus perfumes aí sintéticos, isso não vai ser terapêutico, obviamente. A questão é que os óleos essenciais, eles possuem dentro de si diversos, dezenas, milhares muitas vezes de químicos que são encontrados em partes de algumas plantas. Nem toda planta, nem tudo no reino vegetal produz óleo essencial, apenas uma parcela delas, existem centenas, sim, e não só de plantas, mas partes de plantas diferentes muitas vezes produzem óleos essenciais diferentes, porque os químicos ali dentro são diferentes e com isso as propriedades terapêuticas também são diversificadas por conta desses químicos. Químico, Fernanda, mas você tá me dizendo que é natural? Sim, químico natural, mesma coisa que H2O, é um químico, né, uma substância ali, mas é natural, de origem natural, de origem vegetal, os óleos essenciais. Então, cada um desses químicos e a sinergia, ou seja, o uso combinado de um dos outros, por isso que a natureza é tão perfeita, ela faz um compilado de químicos em uma planta, um compilado de outros químicos, talvez com um ou outro parecido com aquela, mas essa combinação traz a cada um desses óleos essenciais propriedades específicas, propriedades mais objetivas, no que sentido, algum óleo essencial pode ser bom para a pele, mas um outro ainda melhor. Então, dependendo ali, tem propriedade mais indicada para o seu tratamento, por isso que algumas pessoas também falam, eu usei e não fez efeito para mim. Às vezes estava usando o errado, não o mais indicado. E fora que existem centenas de possibilidades para você como indivíduo. Na naturopatia eu vou sempre te tratar como uma pessoa única que você é. Então a gente não vai falar simplesmente que isso é bom pra isso é bom pra aquilo. O que é bom pra você, para o seu sintoma, pra sua doença, pra sua questão, e mais, qual é a real causadora dela, enfim. Isso é um tratamento holístico dentro da naturopatia que a gente faz com dos óleos essenciais. Então dentro desses químicos tem aí propriedade anti-inflamatória, propriedade analgésica, propriedade supressora para o sistema nervoso, ansiolítica, calmante, então para processos de distúrbio emocional, por exemplo, insônia também. Tem propriedade bactericida, fungicida, antiviral, então tem diversas propriedades terapêuticas desses químicos. E aqui então eu vou mostrar 3 das tantas formas possíveis de se utilizar. Eu até trouxe aqui para mostrar apenas, dito de curiosidade, que são cápsulas vegetais. É possível, através da escola francesa, com base nesses estudos clínicos, a gente fazer o uso oral de óleos essenciais, o que não é muito disseminado aqui no Brasil, mas essa é a minha abordagem, que eu trago realmente desses estudos, mas aqui obviamente não é fácil de explicar num simples vídeo, isso é mais aprofundado dentro do curso Naturopatia pra Vida. Mas vamos lá, vamos fazer aqui então, eu tenho aqui um spray, vamos começar com a forma, acho que mais conhecida, que é através dos difusores. Então eu tenho aqui um difusor de aromaterapia, eu vou ligar aqui na tomada pra vocês verem, ele combina aí a cromoterapia junto a ele.
Não é a luz mais indicada para cromoterapia, né? Vocês sabem que cromoterapia tá dentro da naturopatia. Não é a luz mais indicada porque ela é fraquinha, ó. Eu tenho a lanterna de cromo, a luz é mais forte, outras aplicações, ainda assim a gente consegue aplicar. Então aqui ele vem dessa forma. E o que é interessante vocês saberem é: óleo essencial não difunde na água, fica ali uma substância bifásica, igual quando a gente mistura óleo de cozinha com água, né? Não mistura, fica ali decantado, a gente pode fazer uma decantação e separar, porque realmente eles não ficam uma substância homogênea. Ainda assim, a gente pode, no difusor, colocar água, é só colocar água aqui dentro. Esse difusor vocês encontram facilmente na internet, eu nem sei a marca do meu, mas vejam algum que tenha um vapor ali legalzinho para você utilizar. E aí a partir disso, eu não vou pingar agora, mas a partir disso você coloca aqui dentro algumas gotinhas do óleo essencial indicado para a sua questão. Por exemplo, também a gente deve integrar, ou seja, se eu estou usando cor azul, por exemplo, aqui da cromoterapia, é uma cor mais calmante, mais relaxante. Então a gente usa um óleo essencial mais calmante e relaxante para não destoar. Esse objetivo é a gente conseguir integrar, essa é a naturopatia integrativa. Então aqui eu colocaria aí de 15 a 20 gotas, né, para um difusor que não é muito pequeno. E vai fechar, deixar ali ele funcionando, só que com o ambiente da sua casa totalmente fechado. Fecha as janelas, fecha a porta, ó, já começou a sair o vaporzinho, dá pra ver? Deixa as janelas fechadas, deixa as portas fechadas. Isso aqui é incrível pro trato respiratório. Como a gente tá falando que os químicos ali, porque a água não mistura no óleo essencial, mas quando ela aquece aqui na verdade ela não aquece, esse aqui é um difusor a frio, um difusor ultrassônico é o que eu indico pra vocês, tá? Porque se você aquece óleo essencial, você acaba matando ali algumas das propriedades e também não matando, dependendo da temperatura, ok. Por exemplo, na cosmetologia, que eu também ensino, tem o curso, tem a loja, os óleos essenciais nos produtos, em algumas aplicações a gente vai usar uma temperatura maiorzinha, por exemplo, se eu estiver usando uma manteiga e tal, vou falar disso agora. Mas o difusor ultrassônico, ele permite que essa água não aqueça. Então, os óleos essenciais, eles também são voláteis, eles vão evaporar. Se a gente aquecer, eles evaporam muito rapidamente, a gente perde ali os efeitos muito rápido. Então, o ultrassônico é o que eu mais indico pra vocês. E não se mistura na água, porém, com esse vapor, a água tá ali, ela dá uma borbulhada, que se eu abrir acho que vai parar, mas ela começa a dar uma borbulhadinha, então ela tá movimentando. O óleo essencial vai sair junto com esse vapor, certo? Então, tudo bem, neste caso, usar a água como um carreador, uma substância que carrega os óleos essenciais. E aí, por que eu disse fecha tudo, né? Porque senão você vai colocar aqui 15, 20 gotas de óleo essencial e ele vai estar evaporando, vai sair pela porta. Aí você colocou, por exemplo, com a propriedade de deixar o seu quarto cheio desses químicos ansiolíticos, por exemplo, que tem no óleo essencial de lavanda, acetato de linalila, o linalol, são super calmantes. Aí você deixou ali no seu quarto, mas ele foi tudo embora. Quando você entra pra dormir, não tem mais aquele efeito terapêutico no ar quando você inspirar. Então deixa tudo fechadinho. Isso é ótimo para, por exemplo, você deixar o quarto do seu bebê prontinho pra ela vir dormir e tá tudo calminho. A luz também pode deixar durante a noite, que vai fazendo esse efeito relaxante do azul, principalmente, do lilás, do verde. Você pode colocar, caso você esteja com problema respiratório durante a noite, não consegue dormir porque não consegue respirar direito, deixa o difusor bem pertinho de você. Só cuidado porque é tomada e tal, mas esse aqui no caso tem até timer, se você quiser deixar ele funcionando ali por 1 hora, você deixa. Ele tem um controlinho também. Próxima aplicação, vamos fazer então um spray. Eu adoro sprays, inclusive ontem eu usei esse aqui que eu tenho com a minha filha, ela dormiu a noite toda, foi incrível. E aqui eu coloquei 2/3 de álcool de cereais. O álcool de cereais ele é mais indicado pra gente usar na pele. Como eu disse, eu faço produtos cosméticos e tal, então eu faço as melhores indicações pra vocês. Fê, não tenho álcool de cereais, não tô achando, precisa de CNPJ pra comprar e tal. Tudo bem, usa aquele álcool de limpeza normalzinho, não tem problema. Óleo essencial também, pouquinho de olho, porque é óleo essencial que a gente tá falando, não essência. Isso é muito confundido aí, se vocês tiverem dúvidas, me falem que a gente também, que eu faço um outro vídeo falando pra vocês quais as diferenças, como saber um óleo essencial correto pra comprar e tudo mais. Esse aqui tá bem no finalzinho. Antes de colocar o restante de água, que eu vou completar então 2/3 de álcool de cereais e mais 1/3 de água, a gente vem e coloca os óleos essenciais. O álcool, sim, ele é um ótimo carreador, diferente da água. O óleo essencial ele vai misturar aí nesse álcool. Faz aí a porcentagem, né? Isso também existe uma continha que a gente faz, uma regrinha de 3 para descobrir a porcentagem, quantas gotas você usa em... Esse aqui deve ser 50 ml, se eu não me engano. Mas coloquei aí 10 gotinhas de melaleuca, que eu vou usar
asepsia do ar. Você pode fazer uso sinérgico, pode colocar mais de um óleo essencial no mesmo, que aqui eu tô fazendo um vídeo mais compacto, mas dá pra fazer muitas. Esse aí que eu mostrei que eu aplico na minha filha, acho que tem 7 óleos essenciais diferentes. E a gente completa o restante com água. Já devia ter dado uma mexidinha. Quando a gente tá falando, a gente dá uma atrapalhadinha, né? Mexe e pronto. Nós temos aí o nosso spray de aromaterapia. Aqui a aplicação também vai ser via inalação. Ai, que delícia. Eu adoro aplicar assim depois do banho, aplicar em regiões ponto-chave. Vou mostrar pra vocês mais um pouco. E uma terceira aplicação, bem simples, que eu sempre indico. Essa aí todo mundo pode fazer a qualquer momento, qualquer instante, qualquer lugar. Você vai pegar o seu óleo essencial, a mão, na palma da mão, limpa, tudo limpinho. Vai colocar uma gotinha, contanto que esse óleo essencial não seja dermocáustico, ou seja, não tenha essa propriedade de causticidade, de causar irritação, uma queimação, como acontece com o óleo essencial de cravo, de canela, de tomilho. Então tem que tomar cuidado. Por isso que eu digo, conhecimento ninguém tira de vocês. Mas aí uma gotinha na palma da mão. Também se forem os fotossensibilizantes, como que tem, né, essa fotossensibilidade, como os óleos essenciais cítricos, de bergamota, laranja, laranja doce, amarga, limão, limão siciliano. Eles têm essa propriedade que pode também causar manchas, queimaduras mesmo ao expor ao sol. Então se fizer isso com eles, pode fazer. Eu peguei aqui de laranja doce. Se fizer isso com eles, não deve sair ao sol em menos de 6 horas ou depois, ou tem que limpar muito bem antes de sair, certo? Uma gotinha aqui, você vai dar uma aquecida, porque eu falei, os óleos essenciais eles são voláteis, então a gente dá uma aquecidinha para ajudar que a temperatura faça com que eles evaporem. Vai posicionar a mão em forma de concha, essa via olfativa, inalação direta. Fecha aqui para eles não irem evaporando e perder. Inala rápida e profundamente, como eu mostrei pra vocês. Isso faz com que os óleos essenciais, esses químicos naturais, atinjam uma região do nosso cérebro chamada sistema límbico, que fica bem no centro do nosso cérebro e é responsável por nossas emoções, por nossos impulsos. Então, para questões emocionais, a via inalatória, inalação direta, é uma das mais indicadas, justamente por atingir essa região do nosso cérebro. E uma curiosidade, dentre os nossos sentidos, né, o olfato é o que vai atingir o nosso cérebro de maneira direta. Então, por exemplo, se você bater no seu braço, bate aí, bateu no seu braço. A informação foi pro seu cérebro e voltou na sensação. O olfato, você inala e ele vai direto, não tem esse caminho de ida e volta. Então, é bem rapidamente que atinge o nosso cérebro. E aí, é claro, a gente vai ficar inalando aí por uns 20 minutos, dependendo da questão. Para dor de cabeça, tá vindo um vaporzinho aqui, tá me dando até uma coceira aqui. Para dor de cabeça e enxaqueca, a inalação também é o mais indicado. Ah, só existe essa forma em concha, Fê, não queria usar minhas mãos. Não, tem um inalador, pessoal, esse tem na minha loja. Você coloca, simplesmente fica andando. Esse aqui é de hortelã-pimenta, melhor para dor de cabeça, por exemplo. Até mesmo o spray você tá usando de maneira da inalação, né, a via olfativa, você pode usar o difusor direto mais perto, tem os banhos faciais, enfim, mas aí tem muitas outras formas, até mesmo a aplicação dérmica na pele com pomadas e tal, não só o spray como eu falei, mas existem muitas formas. Então se você quer conhecer mais alguma dessas formas, me deixe aqui nos comentários, dicas de próximos vídeos também, eu vou adorar saber e eu te vejo num próximo. Beijo, até!